A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos dar início a mais um estudo bíblico nesta noite e eu saúdo a toda a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos retomar nessa quarta-feira os estudos falando sobre palavras que descrevem os membros da igreja, parte 2. E vamos orar agora, dando início a este momento de estudo da Bíblia. Eu convido você também a estar com sua Bíblia aberta, para que você possa ver os versículos, porque nem todos estarão aqui na apresentação. Precisamos folhear a Bíblia, tá? Vamos orar agora em nome de Jesus. Ó Pai amado, eu te louvo e te agradeço, Pai, pela vida, por tudo que tem feito por nós. Ó Senhor, queremos estudar a Tua palavra na unção do Teu Santo Espírito, que Ele nos ilumine, nos dê discernimento, revelação da Tua palavra, da Tua vontade, que possamos perceber as Tuas verdades e aplicar em nossas vidas. Mas para isso te pedimos, Pai, o perdão aos nossos pecados, para que possamos andar segundo a Tua vontade. Nos segura com Tua mão poderosa nesses momentos difíceis de luta que a Tua igreja vive. E assim, ó Pai, estudando e nos aperfeiçoando em Cristo, possamos viver segundo a Tua vontade. Eu te oro e te louvo, em nome de Jesus, aquele que vive e reina hoje e para todo sempre. Amém. Meus queridos, estudamos na semana passada a primeira parte desse estudo, palavras que descrevem os membros da igreja, parte 2, nós estudamos a parte 1. Eu não sei se você se lembra quais são as 5 primeiras palavras que descrevem o crente, né? Que a Bíblia mostra os nomes pelos quais nós somos chamados ou reconhecidos. E só relembrando, né, nessa parte agora de introdução, só relembrando esses nomes, estudamos o nome, o significado, né? Espero que você ainda se lembre. De cristãos, de irmãos, de crentes fiéis, de peregrinos e de servos. Esses foram os nomes os quais nós estudamos a semana passada. Agora nós vamos começar com mais 5 outros nomes que nos designam como crentes que transmitem, que vivem a palavra de Deus, tá? Então vamos lá. Vamos trabalhar os discípulos, santos, eleitos, sacerdote e os do caminho. São esses 5 nomes que referem-se a nós como cristãos, como crentes em Cristo Jesus. E vamos entender o que é ser discípulo, o que é ser santo, o que é ser um eleito, o que é ser sacerdotes e o que é ser do caminho, não é? E é muito interessante, né? Acho que poucas pessoas já ouviram ser chamado, né? Você é do caminho, não é? Mas a gente vai aprender isso também, pois a Bíblia também nos ensina sobre isso. Começando com Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13, você vai poder folhear a sua Bíblia ou até mesmo abrir aí sua mídia, não é? No WhatsApp, numa Bíblia, não é? Na internet ou no teu celular. E aqui a gente vai poder ler, diz assim: Amados, pois, assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Irmãos, para que a gente possa desenvolver a nossa salvação e entender o que são essas palavras e o que significa ser um discípulo, um santo, um eleito, um sacerdote e um do caminho, a gente precisa desenvolver a nossa salvação, aprendendo e aplicando em nossas vidas. Mas o desenvolvimento da salvação ele deve ter a partir de 2 coisas importantes, que o apóstolo Paulo diz aqui: temor e tremor. Eu vou explicar um pouco melhor o que é temor. Mas tremor é o medo que nós devemos ter diante da grandiosidade de Deus. Nós precisamos tremer diante de Deus, da presença de Deus, irmãos. E Tiago, ele faz uma pergunta assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, mas o diabo
crê e treme. Então, há muitos crentes que não estão tremendo diante do Senhor. E isso, sabe o que é que gera? O desrespeito. Sabe? Parece que Deus nem existe nas suas vidas. Se veste de qualquer jeito, fala de qualquer jeito, se comporta de qualquer jeito. Mas esse tremor também vem muito do temor que devemos ter a Deus. E o que significa, então, o temor? Não é? 4 palavras eu costumo usar para expressar o que significa temor a Deus. A primeira é o amor. Não é? Abram aí Mateus, no capítulo 22, e você vai encontrar dos ensinos de Jesus Cristo sobre o amor. No versículo 36 a 40, diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e todos os profetas. Então, meus irmãos, amar a Deus sobre todas as coisas. Às vezes as pessoas dizem: pastor, mas ter temor é amar a Deus. Mas às vezes a intensidade com que nós amamos, irmãos, não representa o temor a Deus. Sabe? Quando a gente não presta atenção nas coisas que pertencem a Deus, quando a gente não serve a Deus como deveríamos servir, não demonstramos suficiente amor para com Deus. Há pessoas que são demonstradoras de amor, fazem o amor existir em suas vidas na prática, né? E as pessoas veem o quanto elas amam a obra do Senhor, no seu sacrifício, nos seus compromissos com Deus. Na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 18, João diz assim: Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Não é? Porque eu amo a Deus. Mas às vezes as pessoas dizem que amam a Deus, mas vai no culto a Deus quando quer, ou chega na hora que quer. Não é? Então isso é amar de palavras. Mas João diz: amai a Deus de fato e de verdade. Irmãos. Não é o que dizemos que mostra quem somos nós, mas é o que fazemos, irmãos, que demonstra quem somos nós. Em Romanos, capítulo 12, você vai encontrar no versículo 9 a 18, né, algumas recomendações que Paulo fala sobre as virtudes, né, que devemos praticar na vida cristã. Você vai ler esse texto todo aí em sua casa, tá? Mas eu vou ressaltar aqui o versículo 9. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Não é? O que é amor sem hipocrisia? É aquele momento em que a gente faz de comunhão na igreja, dá um aperto de mão, dá um abraço. Mas quando está na rua, quando você encontra com uma pessoa, um irmão, nem sequer cumprimenta. Então, devemos amar de verdade, através das nossas ações. A segunda coisa importante no temor é o respeito. Né? Indo para João, capítulo 2, vamos ver o que ele nos fala sobre o respeito às coisas que pertencem a Deus. Né? As coisas que são importantes. No versículo 12, capítulo 2 de João, versículo 12 a 17. Depois disso, desceu Jesus para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. E aí vem aquela história da purificação do templo. Olha o que Jesus fez, né? Os irmãos sabem que ele derrubou as bancas dos mercadores, mas eu quero ressaltar um versículo aqui importante. Versículos 16 e 17. E disse aos que vendiam as pombas:
Tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Sabe que hoje muitas igrejas fazem do evangelho negócio, casa de negócio, troca, bênção por dinheiro, não é? Paulo diz que não anda mercadejando a palavra de Deus. Né? A palavra de Deus ela é dada gratuitamente, a oração ela é dada gratuitamente. Tem uma pessoa da minha família que foi a uma determinada igreja com um problema, marcou uma reunião lá com o pastor recebeu ele, e na hora que contou o problema, o pastor disse que ia fazer uma oração, mas ele tem que fazer um depósito de R$ 500 para fazer a oração. Né? E acabou ele não fazendo e não recebeu a oração não, irmão. Como é que pode isso, né? Olha aí o que os apóstolos se lembraram, versículo 17. Lembrando-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Respeito pelas coisas que pertencem a Deus, pelos horários, pelos dias, pelos encontros marcados da sua obra, pela evangelização, pela vida de oração, pela Bíblia e o cumprimento dela em nossas vidas. Né? Salmo 119, versículo 139, né? Salmo 119, versículo 139, você vai encontrar o seguinte, 119, versículo 139. O meu zelo me consome porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. As pessoas estão se esquecendo da palavra de Deus e não vivem respeitando o que pertence a Deus. A terceira palavra é a obediência. Atos 5:29, Pedro diz assim: importa mais obedecer a Deus do que os homens. O crente que tem temor do Senhor obedece ao Senhor. E a quarta palavra é admiração. Se você abrir aí o Salmo 19, aquele salmo bastante conhecido, né? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento as obras de suas mãos. Não é? Maravilhoso, não é? Um dia discursa outro dia, uma noite revela o conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Os céus proclamam. Admira. Você já parou para admirar o céu, a chuva, o inseto, o ser humano como é belo, como é bem formado. Hoje a sua beleza diminuiu por causa do pecado, mas ainda é um ser humano abençoado por tudo que Deus fez em nosso corpo físico, mental, nossa capacidade. Então, irmãos, em Lucas capítulo 8, nós encontramos também falando sobre esta admiração, não é? A admiração. 8:25 diz assim: então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhes obedecem? Então, meus irmãos, tenhamos admiração por tudo que Deus fez, pelo mar, não é? Pelas estrelas, por tudo que Deus criou, que é muito belo, e procure preservar o seu planeta. Então vamos começando agora com a sexta palavra, que é discípulo. Né? Mateus 28, de 18 a 20, que é um texto bastante conhecido sobre o Ide de Jesus, a grande comissão, não é? Que é assim denominado. Ele diz assim, no versículo 18 a 20, Jesus, aproximando-lhes depois da ressurreição, não é? Se lembram disso? Falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O termo discípulo vem do termo grego, que significa aquele que está aprendendo. Não é? Veja, por exemplo, Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, meus irmãos, o discípulo é um constante aprendiz.
Ele precisa ter sede da palavra, ele precisa aprender o que a palavra lhe ensina, o que Jesus quer da sua vida. Buscar e perguntar a Cristo: Senhor, o que tu queres de mim? E a Sagrada Escritura, ela vai falar para você, é Deus falando para você. Então o discípulo, ele é sempre o aprendiz. Não adianta você dizer: eu tenho 30 anos de evangelho, eu tenho 50 anos de evangelho, e não aprendeu o que a Bíblia ensinou. Às vezes pessoas muito mais novas são muito mais dedicadas no evangelho do que muitas vezes a gente que já tem tantos anos de evangelho, não é? Então o crente, ele tem que ter um espírito sempre, o crente discípulo, ele tem que ter sempre um espírito de aprendiz. Ele quer sempre aprender com o mestre. Por isso que é importante a gente ler e reler milhares e milhares e milhares de vezes a Sagrada Escritura, em especial o Novo Testamento, porque nós somos neotestamentários, irmãos. A gente tem visto o crente só baseado no Antigo Testamento. Algumas igrejas, 80 ou mais por cento das suas pregações são em cima do Antigo Testamento. Nós somos cristãos, irmãos. E os ensinos de Cristo estão no Novo Testamento. Precisamos aprender isso. Muito importante para as nossas vidas. Então, nesse texto que nós lemos de Mateus 28, duas coisas são importantes para o discípulo. Primeiro, ser batizado, para demonstrar a sua fé, a sua união com Cristo na morte e ressurreição. E depois serem ensinados a quê? A guardar tudo que Jesus ensinou. Nós temos que guardar, aplicar em nossas vidas aquilo que a gente aprendeu, guardar em nossa mente a palavra de Deus. Então o discípulo é um seguidor que aprende constantemente do seu mestre. Está sempre aprendendo. Não é? Indo para Hebreus capítulo 5, versículo 11 a 14, o autor de Hebreus diz assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Observe aí que muitas pessoas não estão ouvindo direito a palavra de Deus. Não é? Ouvir não é escutar. Não é? Muitas vezes Jesus ensinou dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Ele está dizendo: olha, preste atenção e apreenda, compreenda esse ensinamento. Pois, com efeito, quando devisseis mestres, atendendo no tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim nos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Sabe o que é que falta, meu irmão? Em muitas vidas, discernimento espiritual. Tudo que ouve acha que é de Deus. Se ouve uma mensagem numa rede social, não sabe nem de quem é. Ah, é de Deus. Sabe, irmãos? Falsos profetas por aí afora espalhados. Pessoas dizendo, não é, que receberam revelação de Deus sem ler a Bíblia. Irmãos, Deus não vai revelar nada se você não ler a Bíblia, não, irmãos. Mês passado, um irmão de Deus recebeu uma grande revelação de Deus, coisa tremenda. Fez um vídeo dizendo que dia 8 de abril Jesus ia voltar. Que dia é hoje, meus irmãos? 29 de abril. E tem mais profecia aí pela frente aí, viu? E a cada data eu vou lembrar os irmãos dessas profecias errôneas que aparecem aí na internet. Então, não seja tardio em ouvir, estude a Bíblia, ouça os ensinamentos de Cristo. Porque o alimento sólido precisa ser dado a você. Mas tem gente que, com tantos anos de evangelho, ainda precisa de alimento líquido, de mingau, não é? Que o bebê toma, a criança infantil que não tem dente para mastigar. Né? E a gente tem que estar falando. Então, irmão, amadureça espiritualmente em Cristo Jesus, estudando a Bíblia. Há crentes que param de aprender. O verdadeiro discípulo é aquele que continua aprendendo para sempre viver para os ensinos de seu mestre. Ah, eu sou discípulo de Cristo, mas não lê a Bíblia todos os dias. Então,
essa palavra discípulo talvez não lhe caiba bem. Talvez só dizer eu creio em Cristo. Mas o discípulo lê a Bíblia todos os dias. A sétima palavra, santos. 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, nos diz assim, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados para ser santos, como todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Nós somos chamados para ser santos. O que significa então, irmãos? Ser santos. Somos chamados para assumir a qualidade de santos. Tá certo? E o que é isso? A palavra santo, na Bíblia, encontramos dois significados. Nós encontramos separados para Deus e santo é aquele que não tem pecado. Mas desse segundo significado, para nós que temos a natureza pecaminosa, não conseguimos chegar a essa perfeição. Então nós somos separados para Deus. Santos, homens e mulheres separados para a obra do Senhor. Veja aqui Colossenses capítulo 3 e versículo 12. Olha que interessante. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Então, quando o apóstolo Paulo diz aí revestir, ele está dizendo, olha, você precisa escolher esta roupa. E eu sempre cito que nós temos um guarda-roupa espiritual, onde tem várias roupas para a gente vestir. Primeiro, revestir como eleitos, isto é, você foi eleito pela presciência de Deus para a vida eterna. Então assuma essa postura, eu não sou cidadão daqui, eu sou cidadão dos céus. Então esse mundo para mim já não tem o que oferecer, eu vou me preparar para ir para o céu. Santos, eu sou separado, não vou me contaminar com essas coisas. Amados, eu sou amado de Deus, Deus me ama. E Ele derrama a sua misericórdia todas as manhãs sobre mim. Sabe? Revestir de ternos afetos de misericórdia, nós temos uma roupa que significa que nós temos que ter afetividade nos nossos relacionamentos. Né? E esses afetos têm que ser cheios de ternura, irmão. Não de grosseria, intransigência. Né? Bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Sabe, irmãos? Nós temos que nos revestir, buscar viver essas características, dentre elas a de santos. O que significa ser santo? A palavra em si significa alguém dedicado e separado para Deus. Você, irmãos, precisa escolher estar separado para Deus. Não se misture com o que não presta. Não se misture com o pecado. Deus tem um propósito de santidade para a tua vida. Em Jesus Cristo, o ser humano vai sendo transformado em seu caráter moral, mediante o cultivado fruto do Espírito. Eu falo muito de fruto do Espírito, os irmãos sabem disso. Gálatas 5, 22 e 23 mostram os 9 frutos do Espírito. Nós não vamos estudá-los aqui. Eu vou apenas citar. Que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, os 9 frutos. O que é que o discípulo tem que fazer, não é? Para ser mais santo? Cultivar em suas vidas. Primeiro, você tem que saber quantos são. 9. Segundo, você tem que saber quais são. Não é? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E a parte mais importante, se você sabe quantos são e quais são, tem que saber o que significa cada um. E esse é o desafio que eu deixo para você. Vai estudar, vai pesquisar na Bíblia o que é o amor, o que é a paz, o que é a alegria, a mansidão, o domínio próprio, fidelidade. Tá certo? Faça esse desafio pessoal, estude o que significa os 9 frutos do Espírito e passe a praticar, a cultivá-lo em suas vidas. Como fruto que nasce de uma planta, para a gente poder saborear aquele fruto, a gente tem que cultivar aquela planta, adubar, podar, ajeitar.
Então é assim em nossas vidas. O Espírito Santo apresenta para nós esses frutos. A gente tem que cultivar, a gente tem que fazer ele desenvolver em nossas vidas, na prática. Um exemplo, paciência. Às vezes a pessoa perde o controle, está esperando por alguém, a pessoa demora e você se desespera. É a hora de você dizer, não, para, eu tenho que ter paciência, tenho que esperar, a pessoa vai chegar. Imagine se a gente desistisse de esperar a volta de Cristo. Talvez até alguns já tenham desistido, né? Entrado no Evangelho e saído. Então, santo precisa cultivar os frutos do Espírito. A oitava palavra são eleitos. Não é? Efésios 1,4. Efésios 1,4 diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Não é? Então, ele nos escolheu, nos elegeu. O que é eleição? É uma escolha. Quando a gente chega ao período de política, os candidatos se apresentam para que a gente possa votar e eles serem eleitos. Mas como isso acontece na vida cristã? Não é? Somos eleitos para quê, irmãos? Para cargo político? Não. Nós somos eleitos para salvação. Segundo Tessalonicenses, irmãos, capítulo 2, você vai encontrar o apóstolo Paulo falando sobre essa questão da salvação. Veja aí, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus que por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde a princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. E como é essa escolha? Como ocorre essa eleição? Pedro responde a essa pergunta. Né? Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então ele nos regenerou, nos fez vivificar para uma viva esperança. E como isso acontece? Se você ler o versículo 2, ele diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Deus nos escolhe pela sua presciência. Ele sabe quem vai ser salvo e quem não vai, mas a salvação é para todos. Eu já vi alguém dizendo aí que muitas vezes a pessoa é escolhida por Deus e outros não. Todos são pecadores, mas Deus escolhe só alguns. Irmãos, a salvação é para todos. 1 Timóteo, capítulo 8, versículo 4. Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, precisamos entender que a salvação é para todos. Mas pela presciência de Deus, como Pedro diz aqui, ele já sabe quem vai ser salvo e quem não vai. A eleição é confirmada, irmãos, pelos nossos frutos. Como é isso? Isto é, quando a pessoa é um salvo, as suas qualidades, a sua prática, o seu comportamento reflete que ele é um cidadão dos céus, que ele é um salvo. Veja aqui Mateus capítulo 7 e versículo 16. Diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinhos ou figo dos abrolhos? Se eu continuar lendo, ele diz: assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não é? E no versículo 20, Jesus diz: assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nós não somos chamados por Deus para julgar ninguém, irmãos. Nós somos chamados para ajudar as pessoas. Mas as pessoas, elas demonstram muitas vezes quem elas são, pelas suas atitudes. Então ajude uma pessoa que precisa voltar ao caminho do Senhor. Mostre a ele com amor que ele precisa sair daquele caminho e trilhar um novo caminho com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3 e 4 diz assim:
recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. A nossa eleição ela é demonstrada, como Paulo diz aqui em Tessalonicenses, pelos frutos que nós apresentamos. Olha o que ele diz no 3. Recordando-nos diante de nosso Deus e Pai a operosidade da vossa fé, isto é, o trabalho na fé, o trabalho da igreja, da abnegação do vosso amor, então abrir mão do que é seu, do seu conforto, para ajudar o próximo, para servir a Deus, e a firmeza da vossa esperança, a vossa fé firme no Senhor. Isso são características do servo eleito, daquele que vai perseverar no caminho do Senhor até o fim, não é? Então, que você possa entender o que é esta eleição. Você foi chamado e pela presciência de Deus já foi alcançado pelo Evangelho de Jesus Cristo. A nona palavra é sacerdote. Não é? O que é ser sacerdote? Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6. Apocalipse 1, versículos 5 e 6, diz assim: E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então Jesus, ele nos constituiu sacerdotes. Para quê? Qual é a missão do sacerdote? Era duas, não é, no Antigo Testamento: interceder pelo povo e fazer sacrifícios para perdão de pecados. Então a missão do sacerdote é interceder pelo povo e anunciar o Evangelho. Essa é a primeira parte, não é? Veja aí 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 2, diz assim: eleito segundo a presciência de Deus Pai em santificação para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, o que é a aspersão do sangue de Cristo? É espalhar o Evangelho que liberta, que transforma, que dá vida, e que pelo sangue de Jesus Cristo as pessoas são perdoadas e alcançam a vida eterna. Então, cabe a nós sermos intercessores e anunciadores do Evangelho. Paulo, escrevendo ainda a Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 2, e versículo 1 e 2, diz: antes de tudo, pois exorto que usem a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de muitos homens, de todos os homens, em favor dos reis, de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Não é? Então, irmãos, cabe a nós ser intercessores pela nação, pelas pessoas, para que elas possam se arrepender dos seus pecados, anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, ser evangelistas, orar pela nação, pelos reis, pelos governantes. Olha no versículo 8 desse mesmo capítulo que Paulo diz: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Não é? Então, sem contenda, sem raiva, sem ira, não é? Mas com santidade. Mãos santas, a obra das nossas mãos deve ser santas. Essa é a missão. Aí você pergunta: mas pastor, e o sacerdote que intercedia fazendo sacrifício a Deus? Isso já foi pago, irmãos. A obra de Jesus em nós é ser o sumo sacerdote que fez o holocausto, e foi ele mesmo, foi o cordeiro imolado. Desculpa aí os dois foi, tá? Foi um erro de digitação. Fez o holocausto e ele mesmo foi o cordeiro imolado. Nós não precisamos mais fazer sacrifício. Essa função sacerdotal não está mais conosco no sentido do sacrifício, tá? Nós está no intercessão, anunciar o Evangelho, mas o perdão vem de Jesus Cristo. Hebreus,
que fala muito sobre sacerdócio, capítulo 4, versículo 14, diz assim: tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão. Então, ele é o nosso sumo sacerdote, ele que fez o sacrifício. E em 5:1 diz: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tantos dons como sacrifícios pelo pecado. Então, Jesus Cristo foi o cordeiro imolado, foi ele que pagou o preço por nós. Então, nós não precisamos mais nos sacrificar para perdoar pecados, mas confessar os nossos pecados e pedir o perdão, pois Jesus Cristo já pagou o preço por nós. Ele é o nosso sumo sacerdote. Então, nós somos sacerdotes para interceder e anunciar as boas novas de salvação. E, 10ª palavra, os do caminho. É interessante, né? Talvez alguém nunca tenha visto, né? Esse texto que está lá em Atos, né? Atos capítulo 9 e versículo 2. É interessante, né, a gente estudar a Bíblia, porque cada dia a gente descobre mais coisas importantes para nossas vidas, né? Atos 9, 2 diz assim, falando sobre esse nome, né? Vou ler 1 e 2, tá? Saulo, respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguém que era do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Lindo, né? Eram do caminho. Por que chamava? Isso. Porque Jesus se coloca nessa posição. João 14,6 diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele é o caminho. Nós somos as pessoas que andam por onde? Neste caminho. Nós somos os do caminho. As pessoas que caminham com Cristo, que estão no caminho que é Jesus Cristo. Nós andamos pelo caminho que é Jesus. Veja 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, não é? Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Andar no caminho é seguir a Cristo, é seguir as pisadas do Mestre, é caminhar segundo ele caminhou, ser imitador do Senhor Jesus Cristo. Efésios 5, versículo 1, também fala sobre essa mesma condição dos caminhantes em Cristo, não é? Dos caminhantes. Capítulo 5, versículo 1 de Efésios diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, meus irmãos, nós precisamos andar no caminho do Senhor. Tem gente se desviando, tem gente saindo do aprisco, tem gente indo para as coisas que não agradam a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, e versículo 16 diz assim. 1 Tessalonicenses 1, deixa eu ver aqui, 1 Tessalonicenses 1, 6, irmão, na hora de digitação aí eu digitei errado. 1 Tessalonicenses 1, 6. Com efeito, vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muitas tribulações, com a alegria do Espírito Santo. Então, vos tornaste imitadores nossos e do Senhor. Andar no caminho é imitar a Cristo, irmão. É imitar os apóstolos. Não é querer ser apóstolo, porque esse ministério não existe além do apóstolo Paulo, que foi o último, e ele diz que nascido fora do tempo. Mas nós somos imitadores dos apóstolos e principalmente Jesus Cristo.
Então, irmãos, assim encerramos essa parte sobre as palavras que nos designam como membros da Igreja de Cristo, não é? Que você possa ter aprendido muito sobre o significado de cada uma delas. E eu quero concluir dizendo: aprendemos 10 palavras que descrevem o perfil dos membros da Igreja de Cristo, não é? E que possamos aplicar em nossas vidas e assim dar o verdadeiro sentido a estas palavras, pois somos os representantes de Jesus Cristo aqui no mundo. Seja cristão, seja servo, seja discípulo, seja santo, seja eleito, seja do caminho, mas acima de tudo, seja de Cristo, pois Ele morreu por você. Que Deus te abençoe. Vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, eu te agradeço por esses ensinos. Nos abençoa, Senhor, que essas palavras aqui estudadas e lidas nas tuas sagradas escrituras, pelo teu Santo Espírito, sejam guardadas em nossa memória, para a honra e glória do teu santo nome. Nos ajuda nessa caminhada e nos dá paz em toda a nossa existência. Que a tua palavra sempre nos conforte e nos dê alívio e refrigério, e possamos assim nos alegrar no teu Santo Espírito. Eu te oro em nome de Jesus, te pedindo a tua bênção para toda a amada igreja, fiel em Cristo Jesus. E que essa oração seja diante de ti, ó Pai, para que possamos receber as tuas misericórdias. Eu te oro em nome de Jesus, aquele que vive e reina hoje para todo sempre. Amém. E glória a Deus. Que Deus te abençoe. Domingo pela manhã, escola bíblica ao vivo, e à noite, culto de adoração a Deus. Fica na paz do Senhor. Amém.